Olá, olá e olá, líder. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast, o Olá Líder Podcast, o podcast de liderança. Eu sou Júlio Cardoso, o host desse podcast e mentor de líderes. E hoje eu quero trazer um assunto para você que tem relação com desafios. Vamos lá que eu vou contar um causo, mais um episódio onde eu trago uma situação, ou como os meus avós sempre disseram, né, os mais antigos, um caos. Bem, vamos lá. Seguinte, quando a gente fala de desafios, eu acho até importante você substituir isso no seu vocabulário quando você se refere a algo difícil, a algo que exija muito de você. Coloque como desafio. Eu aprendi isso tem pouco tempo, porque quando as coisas são difíceis, geralmente a gente acaba deixando de fazer. Agora, quando são desafios, são diferentes. É como se fosse uma coisa mais gamificada. Jogos, de forma geral, são desafiadores, mas nem por isso nós deixamos de jogá-los. Pelo contrário, nós jogamos para superá-los. Esse é o ponto. E quando a gente fala de desafio, é sempre colocar a régua um pouco mais acima daquilo que você está habituado a fazer. Por exemplo, você está acostumado a, a conversar com as pessoas, mas com públicos pequenos. Você conversa com uma pessoa muito bem e conversa com duas pessoas, legal, com três já é seu limite. Mais que isso, você já se sente um pouco pressionado. Só que se você não se desafiar, você não vai conseguir, por exemplo, se você for alguém introvertido, que tem dificuldade de falar com mais pessoas, se você não for desafiando você a novos contatos, a novas relações, a novas atividades, você vai ficar preso a falar apenas com essas três pessoas, nesse nível, eu digo, de quantidade de pessoas. E tudo bem se para você isso não for um problema, mas se você quiser evoluir, se você quiser conversar com uma multidão, se você quiser dar palestras, como você vai fazer se você só consegue conversar com até três pessoas? Se você quiser começar a dar cursos, como que você vai fazer se você só consegue falar com três pessoas? Vai ser um curso para três pessoas? Ou se você quer fazer uma reunião como líder com diversos colaboradores, como é que você vai evoluir dentro da carreira como líder, sendo que você só consegue falar com até três pessoas? É neste ponto que eu quero chegar. É claro que isso vai depender do seu perfil, do que você quer, qual que é a sua vontade, qual que é o seu desejo, qual que é a sua meta. Mas o que eu quero propor aqui para você é que você se desafie a sempre buscar o próximo nível. E isso às vezes acontece até de forma inesperada, sem querer. Vou dar um exemplo aqui pessoal, que você vai entender o quanto que eu me desafiei recentemente, mas foi sem querer. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de uma maneira muito clara. Eu faz pouco tempo que eu comecei a praticar atividade física. Eu tenho alguns anos que comecei, mas eu sempre estava naquela de começa, para, comece, para, comece, para. Eu comecei com força mesmo, literalmente em 2020, na época da pandemia. Em casa, eu queria fazer atividade física em casa, então eu comecei a fazer em casa mesmo, eh, usando o sofá, na sala, com o peso do corpo, a famosa modalidade de calistenia. Gostei pra caramba, não preciso de nenhum equipamento, legal, me virava sozinho. Quando voltei para o trabalho presencial, isso já em meados de 2022, eu já não conseguia fazer uma boa gestão do meu tempo em relação à atividade física, porque como eu morava muito longe do meu trabalho, naquela época, então esse tempo de deslocamento para mim era muito grande, tanto para ir quanto para voltar. Aqui em São Paulo, as coisas não são tão distantes, mas o trânsito atrapalha muito. Então, eu levava quase 2 horas para chegar no trabalho e quase 2 horas para voltar para casa. Então, só de trânsito eram quase 4 horas do meu dia perdido. É claro que eu usava isso para estudar, para ler, eu sempre fui muito sagaz em relação a isso. Mas não dá para fazer atividade física enquanto você está no trânsito.
Seja de carro, seja de ônibus, de transporte público, não importa. Enfim. Mas o ponto que eu quero chegar é que por conta disso eu tive alguns momentos de começar, parar, começar, parar, começar e parar. Onde eu moro atualmente, eu já tinha retomado a minha atividade física em 2023 com força. Em 2024 eu consegui, se você me acompanha no Instagram, julio.ocardoso, eu tenho inclusive uma meta que eu coloco todo ano para fazer de atividade física. Desse ano é 250 dias. No momento que você estiver assistindo este vídeo, eu até te pergunto se você viu lá no meu Instagram em que número que eu estou, comenta aqui para saber como é que está a minha meta de atividade física desse ano, de 2025. Mas o ponto é, eu fazendo atividade física de calistenia no meu prédio, eu quis migrar. Falei, eu vou parar um pouco de fazer calistenia e vou começar a ir para academia. Confesso que foi por motivo de força maior, porque o lugar onde eu treinava minha calistenia ali, tranquilo, só com a força, só com o peso do meu corpo, ia ser reformado. Eu falei, como é que eu vou treinar sendo que estão reformando? Falei, não quero ficar sem treinar. Então eu vou usar o espaço da academia, que inclusive é coberto, lá tem ventilação, tô, se chover eu consigo treinar, se tiver um sol muito forte também eu consigo treinar, porque tá tudo fechadinho. O ponto é, comecei a treinar lá e comecei a gostar de usar os pesos da academia e o maquinário também da academia. Bem, comecei a treinar usando pesos, só que eu exagerei um pouquinho e acabei me lesionando. Nada grave, algo bem simples, só que por conta dessa pequena lesão, né, que consta nos autos, foi algo bem simples, eu fiquei com medo. Eu não deixei de fazer atividade física, mas eu mudei alguns exercícios que eu fazia e sempre com peso abaixo do que eu consigo manejar. Então, por exemplo, se eu consigo levantar no supino, por exemplo, 30 quilos, eu já não levantava 30 quilos. Eu passei a levantar 20 quilos, porque eu fiquei com medo de me lesionar. Enfim, o ponto é, às vezes, na correria do dia a dia, chegando ali, a máquina já está pronta. Se você faz academia, sabe como é. Se você faz musculação, às vezes a máquina está pronta, você vai conferir o peso já está lá certinho, você só manda ver e começa a fazer seus exercícios. Se você consegue levantar, fazer a força que precisa, você mantém. A questão é que recentemente eu fui fazer o famoso levantamento do supino, que é você deitar no banco e você pegar a barra e levantar aquela barra, né? Exercício para o peito. Deitado, você faz assim, este movimento, estica os braços, aí flexiona, isso com uma barra no meio, você segura essa barra e com um peso em cada uma das laterais. Eu geralmente faço com um peso de 10 quilos de cada lado e está bom. Para mim está ótimo. O meu objetivo na atividade física não é ficar super musculoso, é apenas uma questão de saúde. Então 10 quilos de cada lado está ótimo para mim, não preciso mais do que isso. Porém, o que eu não percebi é que estava um pouco diferente quando eu fui levantar esse peso. Eu fui levantar e falei, caramba, tá diferente esses 10 quilos de cada lado, esses 20 quilos. Tá pesado aqui. O que tá de diferente? Eu fui olhar os pesos, as famosas anilhas. Os de 10 quilos, eles são grandes. E eu não percebi que entre eles tinha um peso menor, de 5 quilos, que dava 15 quilos de cada lado. Os exatos 30 quilos que eu sei que eu consigo levantar. Então veja, sem querer, eu acabei sendo desafiado, ou neste caso, desatento, para ser bem honesto. Mas isso fez com que eu levantasse com mais tranquilidade, sabendo que eu consigo levantar, mas porque eu achei que eram 10 quilos, eu acabei sendo iludido por mim mesmo, vamos colocar assim. Eu achando que eram 10 quilos de cada lado, ou seja, 20 quilos, eu fiz a força que eu faço para isso, mas achando que era os 20 quilos, eu
Falei, nossa, eu tenho que fazer esse levantamento correto, eu sempre consigo, o que está acontecendo? Eu não mudei minha alimentação, não mudei nada. Mal sabia eu que eu estava levantando 30. Depois que eu terminei a minha primeira série, eu olhei para aquilo e dei risada de mim mesmo. Falei, olha só, eu falo tanto de desafio e olha aqui um desafio aparecendo para mim. E aí você pode dizer, ah, Júlio, mas aí você não se desafiou, você pegou o peso que já estava lá. Sim, você está correto, se você pensar dessa maneira. Porém, por conta disso, eu ainda tenho a minha questão relacionada a levantar mais peso do que eu realmente aguento de forma qualitativa. Então, eu pensei o seguinte: poxa, se eu conseguir levantar 30, quem levanta 30, levanta 24. Então, eu tirei os pesos auxiliares de 5 quilos e coloquei ali os de 2. E aí ficou 12 de cada lado e eu passei a levantar os 24 quilos. Mas veja, eu me desafiei. Se eu não tivesse me desafiado, eu não conseguiria levantar este peso. Eu não teria essa noção. Tudo simplesmente porque eu me desafiei. Se você entrar. Isso falando de atividade física, a gente pode falar sobre desafios de qualquer outra coisa. Por que eu comecei falando sobre comunicação? Porque o Júlio, de 10 anos, tinha dificuldade de falar com as pessoas. Eu era aquela criança que na escola ia fazer apresentações, eu tinha taquicardia. Meu coração acelerava, eu suava, minhas mãos suavam, eu tremia, eu gaguejava. E isso para fazer trabalho escolar na frente da sala de aula com os meus coleguinhas, com uns 5 ou 6 pessoas junto comigo. Eu não estava nem sozinho, eu ia para frente da sala para apresentar trabalho com tudo escrito na folha, eu só tinha que ler. Não era decorado, eu tinha que ler. Então, mesmo assim, eu tinha essa série de problemas. Só que eu queria melhorar. Então, aos poucos, eu fui me desafiando. Entenda que essa melhoria, esse desafio de comunicação, eu fui colher os frutos muitos anos depois. Mas eu sempre que podia, eu tentava me colocar numa situação de desafio, claro, que eu conseguisse dar conta. E aí hoje faço palestras, faço cursos, faço treinamentos, sou host de um podcast, sou psicólogo, já trabalhei atendendo eh, pacientes. Então veja, o nível de comunicação aumentou drasticamente. Significa que está perfeito? Não. Eu ainda, inclusive, estou numa mentoria que eu entrei do El Professor, o Giovanni Begos, para melhorar ainda mais a minha oratória. O ponto é você se desafiar para que você possa evoluir, tá bom? Seja em relação a questões físicas, mentais ou, como eu prezo aqui por este podcast, em relação ao desenvolvimento humano. Você, como líder, é essencial que você trabalhe isso em você, tá bom? Dito isso, vamos caminhando para o fim. Hoje foi um episódio um pouco mais curto, mas porque o tema era mais simples de trazer para você, líder, de exemplificar para que você possa entender na sua jornada que o desafio é importante, seja para você evoluir, quanto para que os seus colaboradores possam evoluir também, certo? E se você quer uma ajuda na sua evolução, crescer mais ainda na sua carreira, eu vou deixar aqui no link abaixo o meu curso sobre feedback e outros links para outros cursos, para que você possa não somente crescer e evoluir na sua carreira, mas ajude também outras pessoas, para que você aplique aquele feedback construtivo, aquele feedback assertivo. Não é passar a mão na cabeça, mas é saber como conversar com as pessoas, como orientar as pessoas para que elas cresçam, evoluam, sejam mais produtivas e que você seja um líder que seja um desenvolvedor de pessoas, tá bom? Líder, foi um prazer inenarrável estar contigo. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.